Queridos, a paz do Senhor. Quantos estão felizes de estar aqui, digam amém. É bom estarmos mais uma vez aprendemos um pouquinho mais daquilo que Deus tem para nós. Eu tenho vivido esses dias, eu sou novato aqui, vamos dizer assim, né? A gente não tem ainda nenhum ano que chegamos aqui nos Estados Unidos, mas o Senhor tem nos dado a oportunidade de aprender muito com tudo e com todos. Cada lugar que você vai, cada pessoa que você conhece, cada comida que você come, você aprende um pouco. E eu queria a atenção sua, por favor. Os irmãos estão aqui? Amém? Tem momentos na nossa vida, eu não sei se isso já aconteceu com você, que parece que as coisas fogem ao nosso controle, né? Eu até disse isso algumas vezes. Às vezes a gente se chateia, o carro que furou o pneu, a bateria que se foi, um problema que aconteceu, e a gente fica pensando, mas por que isso? Na hora que eu estava saindo. Essa semana eu atendi um cliente não crente, eu achei interessante isso. Aí ele disse para mim assim, olha, eu estava saindo de casa, o meu carro deu um problema. Na hora eu fiquei muito triste. Ele dizendo, depois eu pensei, será que Deus não está me livrando de alguma coisa? E por isso o problema do meu carro. E é exatamente isso que acontece. Às vezes a gente não consegue ver que o pastor falou hoje de manhã, a mão do Senhor, ela está cuidando da gente em tudo. Quem está aqui? O seu atraso pode ser um livramento. Ok? Aquela demissão ou aquela dificuldade pode ser um ensinamento. A mão de Deus não está encolhida. A Bíblia diz que ela não está encolhida de maneira que ela não possa salvar. Ou seja, Deus cuida da gente o tempo todo e em tudo. A gente está em Deus. Deus está em todo lugar. Se você conseguir fazer assim, ó, com a sua mão, como se fosse o globo, tenta fazer assim, só uma dinâmica para você acordar. Amém? É como se onde você consegue alcançar, você se estica o máximo e não vai mais, em tudo isso Deus está. Todo lugar Deus está. Abre os dois braços, como diz o pastor. A dimensão de Deus não é possível de ser calculada. Mas mesmo assim, mesmo sabendo disso, mesmo sendo crente e confiando em Deus, ainda temos uns dias maus. Sim ou não? Diga assim, não é fácil. Tem dias maus, existem dias difíceis. E a gente aprende com tudo isso. Dá uma nota, toma, Mateus. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender. Quem sabe cantar? Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele... Vai, se uma porta se fecha, não tem problema, diga, outras portas se abrem. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Sobe um tom. Deus cuida de mim, na sombra das tuas asas. Deus cuida de mim. Canta, igreja. Eu amo a tua casa e não ando sozinho. Não estou. Por quê? Deus cuida de mim. Mateus, ao compasso, ó. Deus cuida de mim, na sombra das tuas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a tua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, é preciso tomar decisão. Eu sei, existe alguém que me ama
Ele quer me dar a mão, mas se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus. Por quê? Porque Ele é... Diga isso, diga assim bem forte. Ó. Deus cuida de mim. Amém? A gente precisa aprender em tudo que Deus está cuidando da gente. Em todas as coisas, em todo tempo. Normalmente, às vezes a gente fica nervoso, às vezes a gente discute, e eu estou falando por mim também, por todos nós. Tem dia que é difícil, tem dia que a gente fica chateado, tem gente que quer brigar com a esposa, tem gente que quer brigar com o marido, tem gente que quer brigar com os filhos, tem gente que quer matar o patrão. Ó, viu? Tem uns 2 ou 3 que querem matar o patrão aí. Acontece. Tem dias difíceis na nossa vida. Tem um ditado que diz assim, ó, que não tem nada tão ruim que não possa piorar um pouquinho mais, né? Já ouviram isso? Fica misericórdia. Alguém providencia uma água para mim, por favor? Estou com a garganta um pouco seca hoje. E é sobre isso que eu quero falar com vocês nessa manhã. Quero que você abra a sua Bíblia, mesmo assentado. Por que eu, quando vou pregar, eu peço para continuar sentado? Não é falta de reverência à palavra. Porque normalmente eu trago um texto expositivo. E isso facilita você não desconectar. Porque se você não entende o que está escrito, você não pega a mensagem. Entendeu? Então, quando a gente lê, quando os pastores forem ler, é importante você estar atento. Eu sempre chamo a atenção, veja o que você está lendo. Porque nós já ensinamos aqui que o culto ele tem que ser racional. O que é isso? Eu sei que eu estou fazendo. Se ele não é racional, você não atinge o propósito. Então, por isso que eu sempre peço. Aí ele já trouxe lá, foi 2. A bênção dobrada. Aceita, pastor, uma água? Obrigado. O primeiro livro de Reis, capítulo 19, diz o seguinte. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Verso 2 diz, então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer assim, ou seja, um recado. Assim me faz os deuses, se outro tanto se disser amanhã a esta hora eu não puser a sua vida como a de um deles. Ou seja, se eu não te matar do mesmo jeito que você matou os meus profetas. Olha o verso 3. O que vendo ele, se levantou para escapar com vida, porque ele teve medo de morrer. Se foi, e chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Ele, porém, foi ao deserto a caminho de um dia e foi se sentar debaixo de um zimbro, ou uma pequena árvore, e pediu para si a morte. Ele foi ameaçado por Jezabel, ficou com medo de morrer por Jezabel, mas queria que Deus matasse ele. Porque ele achava, ou ele pensou, que o sofrimento da morte pela mão de Jezabel, ele sabia o que ele havia feito com os profetas. A Bíblia diz que ele cortou eles na espada, pedaço por pedaço. E a Jezabel disse para ele, eu vou fazer com você do mesmo jeito que você fez amanhã nessa mesma hora. Ou seja, digamos que era 3 da tarde, ela disse, se amanhã a essa hora, se amanhã até às 3 da tarde, os deuses me façam do mesmo jeito, se eu não fizer com você como você fez com os meus profetas. Pergunta para quem está do seu lado assim, o que eu devo fazer quando chegar no capítulo 19? Por que eu pergunto isso? O ser humano, ele vive em busca de conquista, de vitórias. Nós fomos feitos assim. Deus nos fez assim. Eu já preguei isso aqui e disse para vocês, nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Então, dentro de nós há uma força dada por Deus do Espírito Santo que nos motiva a vencer. Isso começa quando Deus nos cria lá no ventre da nossa mãe. A palavra diz, o salmista dizendo que quando a gente era ainda substância informe, ainda éramos um espermatozoide.
Não tínhamos ainda fecundado o óvulo da nossa mãe e nem ainda sido formado um embrião e nem se tornado um bebê e nem havia nascido. Deus já sabia quem a gente era. Então Deus nos conhece mesmo. Tudo de nós ele sabe. E Deus nos faz vencedores. Isso começa desde a fecundação, quando milhares de espermatozoides são liberados e eles começam uma corrida e você venceu. Chegou lá e fecundou o óvulo e um embrião e o bebê e você está aqui. Então Deus deixa em nós esse instinto, essa vontade de chegar. E a Bíblia diz que o reino de Deus ele é tomado por esforço, a força. Que os tímidos eles não herdam o reino de Deus. Isso nos dá a entender que Deus agrada de pessoas que estão dispostas a lutar, a vencer, de colocar em prática essa batalha que Deus nos deu para ser vencida diariamente. Todo dia é uma batalha de vida. É verdade ou não é? Mas nós podemos dizer que a sua vida, ela já se constitui uma vitória desde o princípio. Porém, muitos de nós temos muitos sonhos. Diga comigo, sonho. Nós temos sonhos, nós temos anseios, nós temos vontades, desejos, conquistas, né? Principalmente, eu comento isso sempre com a minha esposa. Eu digo, filha, eu admiro a vida, às vezes, dos imigrantes, porque só de tomar a decisão de sair do aconchego do seu país, da sua pátria, da sua família, para atravessar o outro lado da terra, muitas vezes, e tentar vencer, às vezes para voltar, ou às vezes não, mas isso já faz de você um vitorioso. Sim ou não? Então, a Bíblia nos mostra isso. E o que é engraçado, que a gente batalha, mas para afundar a gente não precisa da ajuda de ninguém. Quando as coisas dão errado, né? Às vezes uma palavra mal falada, às vezes uma atitude que a gente não quer voltar atrás e que a gente mantém, não, é a minha palavra, é do meu jeito, eu não vou pedir perdão mesmo, não fui eu que errei. E a gente não percebe que isso às vezes vai afundando a gente. E por não ceder, estraga o casamento, estraga o relacionamento de pais e filhos. Eu já pastoreei também a igreja. Eu já vi muitas pessoas perderem a comunhão com a igreja por causa de uma opinião isolada. Ele diz, eu não volto atrás, e acaba desvinculando. E quando vê a pessoa está sozinha, muitas vezes até perdido, porque não cede, não volta atrás na sua opinião. E eu observo que por mais que nós sejamos formados por Deus como pessoas vencedoras, muitas vezes nós cometemos erros e não queremos voltar atrás. E acaba por a gente passar por situações difíceis, né? Uns porque deu errado, outros porque nasceu aquela criança querida, bem cuidada. E às vezes, há casos, nós conhecemos histórias de pessoas que foram crianças que foram molestadas, e elas crescem com traumas, elas crescem às vezes, ódio até dos pais, ou do pai ou da mãe, ou uma filha que foi abandonada pela mãe, mas cresceu, e agora ela necessita ser mãe também, e ela tem dificuldade de dar amor ao filho ou à filha, porque ela não recebeu, e por não receber ela não consegue dar, e isso gera outra criança com outro problema. Quem está entendendo? Você observa que os problemas eles vão se acumulando, e eles vão gerando muitos outros se eles não são resolvidos. Se aquela mãe que teve o abandono da família, da mãe ou do pai, ou maltratado pelo pai ou pela mãe, não resolve isso em Deus, quando ela gera um filho, ela também transfere, e aquele filho, e é uma família, quem sabe, uma geração inteira estragada por um problema do passado. Mas não era assim que nós esperávamos que as coisas fossem. Nós não queríamos que os nossos sonhos não fossem realizados. Quantos de vocês que me ouvem nessa manhã, ou mesmo pela internet ou aqui, possa pensar assim, mas tudo que eu planejei em 2024, nós já estamos a 8 de dezembro, infelizmente eu não consegui realizar nada. Nem levante a mão, só pensa. E a gente olha, infelizmente, e eu te digo uma coisa, não tem mais o que fazer. Verdade? O futuro, se a gente chegar, amém, o presente ainda está sobre o nosso domínio. Passado não há mais o que fazer. Passado já disse, passou, né? Então, no tempo que você talvez namorava,
era mil maravilhas, o príncipe levava flores, mandava mensagem, depois ele vira um sapo. Começa a maltratar, aí aquele sonho de um casamento se torna um problema, uma perdição. E são coisas que a gente vai olhando, olha o filho, a filha, o pai, o namorado, a mãe, o marido, a esposa, a igreja, o pastor, o governo, e o carro, e a casa, os sonhos, a gente vai colocando aquilo tudo, Por isso, irmãos, infelizmente, tem muitas pessoas que não conhecem Deus e a sua palavra. Eu estava comentando com uma pessoa essa semana lá no meu trabalho. Em Portugal, no inverno, tem um índice. Eu falo muito de Portugal porque eu vivi muito tempo lá e a gente teve que transculturar, a gente teve que envolver com a cultura para compreender como as coisas funcionavam. E a gente observava que todo inverno havia um índice de suicídio muito alto. Muitas pessoas tiram a vida no inverno na Europa, mas é muitos. Eles têm um ensinamento desde criança de que se ele é um problema, ele mesmo resolver o problema. Ele não deve ser peso para a família. Se ele tem mais de 21, 22 anos e não conseguiu ter a vida financeira resolvida para sair de casa, muitos jovens suicidam, porque não venceram e de repente ele diz assim, é melhor morrer. E isso acontece porque só 2% da população se declara cristão. É um índice é um número de pessoas muito pequeno que confiam na força do braço do Senhor. E quando a pessoa não tem Deus na sua vida, é natural, a tendência é ela ir. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo, e assim vai afundando até chegar um ponto. Lá tem um lugar um lugar muito bonito da natureza, é chamado de Boca do Inferno. Um lugar muito bonito, onde o mar entra numa rocha e ela sopra e sai uma pressão do ar, joga água. É um dos lugares que as pessoas mais tiram a própria vida. Lugar maravilhoso, você vai lá, de repente está a polícia e tal, por causa de alguém que suicidou. Por que eu estou falando isso com você? É porque tem muitas pessoas que elas sofrem com tudo isso. E olhando para o texto que nós lemos, o capítulo 19 de Reis, observa que quem tem na vida o capítulo 19, tem também na vida o capítulo 17. Eu vou partilhar com você, só acompanha. Elias, então, o tesbita, morador de Gileade, disse a Acabe, observa que quem mandou matar Elias foi Jezabel, que era a esposa de Acabe, que era o rei da época. Elias era um profeta, era um jovem. Elias tinha na casa de 30 anos, talvez, 30 e poucos anos. Era atleta. Ele conseguia correr por 3 dias sem parar. Então, Acabe era um rei que estava indo contra os princípios e os valores de Deus, e Elias, um jovem profeta, decide levantar contra aquilo. E ele traz uma palavra dizendo assim, no capítulo 17, vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face eu estou, que nesses anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Ele faz o seguinte, olha aqui para mim. No capítulo 17, ele chegou ao limite de ouvir as afrontas que Acabe fazia contra Deus e contra Israel. Então, a fonte de vida principal de qualquer nação é a água potável. A água, ela alimenta os animais, ela mata a sede dos animais, ela mata a sede dos seres humanos, ela rega o solo para que as plantas possam produzir, ou seja, é uma fonte primária, importantíssima para qualquer nação, para qualquer família. E Elias disse, eu vou apertar contra esse rei. E ele traz uma palavra, porque ele sabia que Deus sustentava a palavra dele, e disse, olha rei, você está andando contra os princípios e contra a vontade de Deus, não vai mais chover em Israel, a não ser que eu mude de ideia. Eu creio que consciente, escute isso, daquilo que ele estava falando, ele falou, responsável pela sua fala. Mas, na sequência do primeiro, porque um ano tem quantas estações? Quais são? Primavera, verão, outono e inverno.
E observe a natureza, a Bíblia diz, até o apóstolo Paulo diz que se nós olharmos para a natureza, é inexcusável falar da existência de Deus, porque é tão perfeito, né? Essa semana chegou a nevar aqui, a gente ficou esperando, marinheiro de primeira viagem, né, para ver a neve. E aí nós fomos entender o que é a neve. A neve nada mais é do que uma chuva fininha que está caindo, e quando ela encontra uma camada fria, ela toma um choque térmico e ela vira aquela neve que a gente acha. Agora, isso tem propósito, isso serve. Deus não fez isso só porque era bonito. Tudo que Deus fez tem um propósito. Diga comigo, tudo que Deus fez tem um propósito. Em Israel não neva, porque lá é quente, não neva nesse lugar que Elias estava, no deserto lá sim. Mas estava precisando que a terra fosse regada, e disse, eu vou atingir a parte principal. É a mesma coisa dizer assim, ó, Estados Unidos não vai chover durante um ano, vai passar a primavera sem chuva não há as flores. Se não há flor, não há fruto. Se não há fruto, não há alimento. E se não há fruto nem alimento, não há semente. Ou seja, o ano que você não frutifica, no ano seguinte vai faltar semente. E assim, às vezes, atinge 7 anos de um ciclo, por causa de um ano que foi ruim. Deixa eu explicar isso para você entender de novo. Quando os responsáveis por uma nação, eles têm celeiros, onde todos os países que são organizados do mundo guardam o seu alimento, com o propósito de passar algum período difícil. É o que nós todos deveríamos fazer, até com o salário, e nem sempre fazemos. Porque quando vem o tempo difícil, ele consegue segurar com seus estoques para que o ciclo da natureza reponha, recompõe e volta a trazer alimento para as pessoas. Ou seja, todos os países organizados fazem isso. Mas digamos, como diz Elias, ele disse assim, não vai chover. E o rei, descansado com aquilo, disse, eu tenho estoque. Não tem problema, se não chover, o ano que vem chove. Só que passou o primeiro ano, não choveu. Aí o estoque foi diminuindo. Passou o segundo ano, não choveu. Resumindo, a Bíblia diz no capítulo 18 que ficou 3 anos e 6 meses sem chover. Ou seja, 3 ciclos completos da natureza. Não há estoque o suficiente para sustentar um país. E aí, ele disse no seu coração, Elias, eu preciso resolver isso. E ele resolve então, porque não só ele, mas todo Israel estava sendo prejudicado. Elias, além de fazer isso, ele teve que se esconder. A Bíblia fala que Deus resolveu cuidar de Elias. Ninguém tinha alimento, ninguém tinha comida, mas havia um urubu, uma ave, que é um corvo que come carniça, come animais que estão em decomposição. Esses animais vinham 2 vezes por dia. Eu acredito que ele ia na casa do rei. Eu acredito, pastor, porque não tinha lugar que tinha comida em Israel. Então, a Bíblia fala que os corvos iam e traziam comida 2 vezes por dia para Elias, pão e carne. Então, ele estava sendo sustentado por Deus. E a água que ele precisava tinha um ribeiro chamado Querite, que ele bebia do ribeiro, que é onde ele estava escondido, ainda tinha um fiozinho de água. Então, ele tinha água fresca, ele tinha sanduíche, que aqui o pessoal gosta muito, um hambúrguer, né? Não sei que carne que era, provavelmente era picanha, e o pão para Elias comer todo dia. Até que chegou um momento que ele diga assim, não, eu estou sendo alimentado, mas e a nação de Israel? E o povo de Deus, como está? E ele começa a reclamar contra Deus. Se você ler a história, você vai ver como Elias reclama. E ele disse, vamos mudar essa história. Ele disse, para que eu resolva o problema de Israel, eu preciso desfazer os altares que Acabe colocou. E Jezabel era uma mulher tão endemoniada que ela entrava no diabo, o diabo ficava endemoniado. Vocês têm uma ideia? Ela era terrível, Jezabel era terrível. Ela mandou matar muitas pessoas em nome do rei. Tinha um cara chamado Nabote, que tinha uma vinha do lado do palácio do rei. Ela quis a vinha de Nabote. Nabote disse, não posso vender, não posso doar, não posso emprestar, isso é uma herança de família. Mas o rei Acabe, que era um frouxo, ficou apaixonado com a vinha de Nabote e falou com Jezabel. Jezabel deu um jeito, arranjou umas falsas testemunhas, testemunharam contra Nabote, eles apedrejaram ele e ela pegou a vinha. Ela possava das coisas de forma maligna para fazer os desejos que o rei Acabe tinha.
E aí mexeu com Elias. Elias disse: aqui não vai chover, mas ele ficou ameaçado e foi, fugiu, escondeu. Resumindo, depois de 3 anos e 6 meses, ele vai lá e mata os profetas. E Jezabel falou para ele: eu vou fazer com você do mesmo jeito que você fez. Diga assim comigo: todo mundo, uma ou outra vez na vida, tem medo. A Bíblia diz que Elias teve medo. Ele esperava que Deus ajudasse, que fizesse a sua palavra valer. Deus foi com ele. Deus cuidou de Elias, Deus providenciou alimento, Deus deu a ele sanduíche, Deus deu a ele carne fresca, Deus deu a ele água, ele bebia do ribeiro. Elias orou a Deus, ele devolveu a vida ao filho da viúva, ele fez multiplicar o azeite da botija, ele fez multiplicar a farinha que ela precisava para fazer o bolo. Ele tinha toda a força, mas na hora que alguém o ameaçou, ele ficou com medo. Então tudo corria a seu favor até que algo deu errado. 450 profetas de Baal e os 400 de Azera, cerca de 850, se levanta e Elias vai lá e faz um desafio a Israel, dizendo: então vamos ver se há Deus em Israel. Se é o Deus que nós servimos, ou se é o Deus que você serve. E ele faz um desafio, a Bíblia diz, escute isso, que ele coloca um altar para os profetas de Baal e Azera e coloca um altar para Elias. E deu a eles um tempo e disse: ó, vocês vão clamar. O Deus que fizer cair fogo do céu é o Deus de Israel, é o Deus verdadeiro. E os profetas de Baal e de Azera, que era subordinado à autoridade de Jezabel, que era a esposa de Acabe, o rei de Israel, lutaram, se cortaram e clamaram e gritaram, dizendo: onde está? E esse Deus não fez chover fogo sobre o altar. A Bíblia conta que Elias faz uma oração e ele diz assim: ó Deus, o Senhor que está no céu, o Senhor que é o Deus de Israel, faça hoje esse povo saber que o Senhor é Deus. Envia fogo do céu e consuma o sacrifício que eu coloquei no altar para o Senhor. A Bíblia diz que na mesma hora o céu abriu, desceu fogo do céu, consumiu o holocausto é o sacrifício, o altar que era de pedra e também a água que eles haviam, porque isso aqui é interessante. Elias confiava tanto na mão de Deus, no braço de Deus, que ele diz: eu quero, além de provar para vocês que o fogo vem do céu e vem de Deus, que vocês primeiro, antes de que eu ore, jogue água sobre o meu altar, sobre o meu sacrifício. Para provar para vocês que não tem mutreta, não tem nada de errado e vai vir fogo do céu. E eles tiveram que ir na casa de Acabe buscar a água do rei para molhar o sacrifício. A Bíblia diz que veio fogo do céu, consumiu o holocausto, escute, consumiu o altar e começou a lamber, e lambeu toda a água que estava no rego à volta do altar. E eles disseram: e agora, Elias, quem é Deus de Israel? Então, ele decide: agora é a hora de vingar. A Bíblia diz que ele lança a mão da espada, vai nos 450 profetas, não fala se foi sozinho, se o seu ajudante estava com ele, mas certo é que ele matou todos os profetas. Provavelmente recebeu naquele momento uma força sobrenatural do Espírito Santo e ele conseguiu matar todo mundo. Até aí, o que todos diriam? Este é o cara, este é o profeta, ele deve ser respeitado. Até o momento que uma mulher endemoniada faz uma ameaça com ele. Você já recebeu alguma ameaça? Alguém já disse para você que as coisas vão dar errado? Alguém já disse para você: nós não sabemos o que vai acontecer o ano que vem? Tem uns que dizem assim: com a posse do Trump eu não sei o que vai acontecer. Elias estava assim: e agora? Jezabel nem falou com ele, mandou um recado dizendo: amanhã, a esta hora, que os deuses façam comigo como você fez com os profetas, se eu não picar você pedaço por pedaço. Ele disse: agora ficou ruim, e ele resolve fugir. E olha o que ele fez. Ele, porém, foi ao deserto a caminho de um dia. Vou ler o capítulo 19. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias tinha feito. Ou seja, Acabe veio e contou para sua mulher Jezabel o que Elias tinha feito com os profetas e como totalmente matara todos os profetas à espada. Verso 2. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim fazem os deuses, e outro tanto, de certo,
se amanhã, a esta hora, eu não puser a sua vida como você fez com Deus. O que vendo ele, se levantou para acampar, para escapar com vida, e se foi, chegando a Berseba, em Judá, e deixou ali o seu servo. E ele, porém, foi ao deserto, fugiu, a um dia, e foi assentar debaixo de um zimbro, e ali ele pediu a morte. Aquele homem forte, poderoso, com toda a sua autoridade, que a sua oração fez cair fogo do céu, que a sua oração ressuscitou o filho da viúva, que a sua oração multiplicou o azeite da botija, agora está se sentindo ameaçado. E talvez você possa dizer assim, pastor, mas o que tem isso a ver comigo? O que tem a ver o capítulo 19 com a minha vida? Quando nós estamos seguros, se você estiver seguro, você nem se muda de país, nem de casa nós mudamos. As nossas decisões, talvez de imigrarmos, talvez de estarmos em outro emprego, ou até mesmo em outra igreja, é porque a área onde nós estamos se tornou desfavorável a nós. E aí o que é que nós fazemos? Nós tomamos a decisão de procurar uma coisa mais ajustada à nossa realidade. A gente procura. A mãe dizia uma coisa que eu achava interessante, ela dizia assim, Paulo, ninguém acostuma com ruindade. A gente sofre até um certo ponto. Chega uma hora que, naturalmente, nós queremos lutar para poder sair daquela situação. Jesus, ele apresenta, e eu quero entrar num ponto bem sério com você agora. Jesus apresenta uma parábola de um homem rico. No capítulo 12 de Lucas, não precisa ler, só escute a leitura, por favor. Verso 16, Jesus proferiu uma parábola dizendo, o campo de um homem rico produziu com abundância, ou seja, ele ficou mais rico ainda. E ele trocava ideia, razoava consigo mesmo, com a sua alma, dizendo, o que farei? Eu não tenho onde recolher os meus frutos, eu não tenho onde guardar meu dinheiro, eu não sei mais o que fazer com a minha riqueza. E ele disse, farei isso. Destruirei os meus celeiros e construirei outros maiores, e ali colocarei todos os produtos e todos os bens que eu tenho. Então direi à minha alma, alma, tens depósito para muitos bens, por muitos anos, descansa e bebe, e regala-te, alegra-se e descansa em paz. Mas Deus lhe disse naquele dia, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens para quem será? Pastor, o que o senhor quer dizer? Nós estamos vivendo, irmãos, tempos sérios em que a nossa vida está correndo, trabalhando, entra ano, sai anos, juntando algum dólar, ou às vezes gastando, às vezes investindo, cantamos, esquecemos que existe uma vida após essa. Queira você ou não, todos nós vamos precisar ser arrebatados ou passar pela morte. E tudo que você fez, tudo que você plantou, toda a história que você escreveu, quem vai te levar para sepultar o seu corpo no dia da sua morte? Tem pessoas que nenhum para carregar o seu caixão ele tem. Ele é tão brigado com famílias, com amigos, com a vida, por causa de, muitas vezes até por causa de dinheiro, que ele esquece que ele também vai morrer. O tempo passa, nós todos vamos envelhecer. E Deus disse, vou pedir, se disser para você hoje, você só tem um dia de vida, o que você vai fazer? Eu não sei se você já ouviu falar da história de um cantor chamado Leandro, que era da dupla Leandro e Leonardo. Acho que muitos brasileiros conhecem. O irmão dele, o Leonardo, recebeu o diagnóstico que o irmão Leandro estava com câncer. Não contou para ele. E o médico disse para o irmão que está vivo, se o seu irmão viverá 60 dias. E essa semana eu estava ouvindo o testemunho dele e ele dizendo, meu irmão viveu 62 dias. O médico disse, você vai viver 60. 62 dias eles sepultaram o irmão. Minha pergunta para você,
Se recebemos uma notícia dessa, o que nós fazemos? A gente fica tentando procurar consertar o que pode. Uns dirão, vou viver o que eu puder porque eu vou morrer. Outros dirão, eu não sei se faço isso, pode ser que eu não morra. Outros dirão, vou gastar tudo que tem porque vou morrer. E outros dirão, se eu gastar tudo e não morrer, o que eu vou fazer? Resumindo, você não tem domínio sobre a sua vida. Você pode dizer assim, amanhã eu tenho que levantar às 5 da manhã, 5:30 da manhã, 6 horas da manhã. Para alguns mais regalados, às 9 da manhã. Mas você sabe se você levantará amanhã. Você tem a certeza se você vai conseguir comer o seu almoço hoje. Nós não sabemos isso. Mas Deus sabe de tudo da nossa vida. O que eu quero ensinar para você, uma coisa que vocês precisam saber, o tempo passa. Todos nós vamos envelhecer. Só que eu tenho uma boa notícia para você. Jesus pode te ajudar a resolver esse impasse. Eu não vou perguntar a você se você tem certeza de salvação hoje. Porque muitos dirão que sim, e outros ficarão em dúvida. E outros dirão, eu não sei, pastor, se eu vou ser salvo, se a minha vida se for agora, para onde eu vou, não tenho certeza. O que você faria se Deus resolvesse chamar você, recolher sua vida agora, o que te desse mais 1 minuto, talvez, ou 2, o que você faria? As coisas que você não resolveu com a sua família, com a sua esposa, com o seu filho, com seus amigos, com o seu pastor, com o seu patrão. São muitas pessoas que têm guardado mágoa. São muitas pessoas que estão vivendo como se não houvesse amanhã. Irresponsáveis com a saúde, irresponsáveis com a família, irresponsáveis com a esposa, com os filhos, com o marido. E vivendo, e o tempo está passando para todo mundo. Mas se a sua alma for requerida hoje, o que você fará com tudo que você tem? Então, o que eu preciso que você entenda, quando nós perdoamos alguém que errou, nós é que somos libertados. Quando nós liberamos perdão, somos nós que somos libertados. Muitos estão vivendo, desculpando, se justificando em tudo. As pessoas não querem dar ouvido à voz de Deus. As igrejas, escute, que é um instrumento de Deus na face da terra para que muitos de nós mantenhamos a nossa vida, nossos filhos. Eu louvo a Deus, sou grato a Deus. Esses meus filhos, Lucas e Mateus, eles praticamente foram gerados dentro da igreja. Desde o ventre, desde o primeiro dia da gravidez da Eliette, da apresentação, estão aqui dentro da igreja. Nunca me deram uma decepção. Até aqui, glória ao nome do Senhor, o Senhor tem guardado. E outros dizem, alguns dizem, mas eles deviam estar vivendo a vida. E muitos pais de filhos da idade deles já o sepultaram. Mas eu disse, os meus, enquanto nós pudermos, agora eles já são homens. O Lucas já tem barba e o Mateus já tem bigode. Bigode já é uma raiz para barba. Quem quer ter barba precisa primeiro ter bigode. Então, está disponível aí, Jesus trabalhando. Usando um neto, um tanto. Então, mas para você casar. Depois eu arrumo um problema com isso, irmão. Vocês não têm noção. Resolvo depois. Mas, o que eu quero dizer para vocês? Eu louvo a Deus, a mãe deles cuidou até aqui. Nós cuidamos. Tem hora que eles dizem assim, eu vou ali. Eles dizem assim, meu Deus, guarda, põe o anjo, e a gente fica orando. A gente lembra, mas já são homens. Né? Já cresceram. Só que há um princípio, escute por favor. Foi a nossa responsabilidade de ensiná-los. Nós nunca tivemos muito tempo para esses 2 meninos. Nunca tivemos. A vida corrida, eu sempre trabalhei muito. Eliette cuidando da gente e a gente trabalhando. Nunca tivemos muito tempo. Mas eu louvo a Deus porque eles foram discipulados pelas nossas vidas. Já cometi muitos erros. Eles viram o que não deve fazer. Já cometi muitos acertos. Eles viram como se deve fazer. Então nós tornamos um exemplo para os nossos filhos. Dentro da casa de Deus. Então eu louvo a Deus. Por mais brega que para o povo hoje seja vir para o culto uma vez por semana. A gente se esforça para estar sempre aqui.
Aqui sempre a gente escuta uma palavra de ânimo, uma palavra de orientação, e eu tenho certeza para onde nós iremos depois da morte. Eu tenho certeza onde eu vou, onde a minha esposa vai, onde meus 2 filhos, os meus netos, quando o Senhor nos der, para onde eles vão, porque nós temos a certeza a quem nós temos que ir. Mas a minha preocupação, porque eu tenho certeza, é se você tem certeza. Essa é a minha preocupação. Por isso eu digo para você que Jesus pode te ajudar a ter certeza de salvação. A gente existe um grupo de pessoas que são chamados simpatizantes da igreja. São aquele grupo de pessoas que amam estar aqui. Aqui é muito legal. A gente come de graça. A gente toma um cafezinho de graça. De graça. É você quem contribui, mas é de graça. O outro, né? Alguém paga. Não há impostos. Todas as palavras, eu nunca vi, durante esses 9 meses que eu estou aqui, alguém chegar aqui e xingar você, te maltratar. Todos que passam aqui se esforçam ao máximo de cuidar com as palavras para que chegue em você só bens. Já observou isso? Para dizer você que Deus te ama, que Deus quer te salvar, Deus quer curar suas enfermidades, que quer abrir as portas para você, que quer sustentar com um braço forte, que quer olhar você todo dia. E nós vivemos num desânimo, pelo amor. Parece que a gente não sabe do que nós estamos falando. A minha esposa estava falando comigo, amor, você está elétrico demais, desacelera um pouco. Eu estava falando com o Kevin, tomando Red Bull 7 horas da manhã. Eu disse, meu Deus, eu não preciso disso, eu já levanto a 1000. O que eu estou querendo dizer? Ô Kevin, entreguei você. O que eu estou querendo dizer para você, irmãos? Nós precisamos nos resolver com Cristo. Pode vir a proposta do governo que vier, eu sei quem é o meu Redentor. Eu não me vendo. Ah, mas vou te dar. Não tem proposta, porque eu provei dele. Ele é o meu Salvador, o meu Senhor, é quem vai me dar o direito de vida eterna. É para esse Jesus que eu entreguei a vida. É para esse Jesus que você precisa entregar. Não é para o pastor da igreja, não é para o dízimo que você traz. É convicção de que você um dia proferiu uma palavra de fé e entregou a sua vida ao Senhor. Você não é simpatizante da igreja. Eu não venho porque eu tenho uma reunião. Não, eu venho porque eu sou salvo em Cristo Jesus. Muitos de nós, o tempo vai passando, a gente não toma a decisão de ser salvo. Dizer, não, Elias foi ameaçado, profeta de Deus, homem de Deus, e não sabia o que fazer. Eu não estou denegrindo a imagem dele, eu estou mostrando a você que há momentos que você precisa tomar uma decisão. Até uma hora, no capítulo 20, é interessante, não vou ler porque o tempo já não dá mais. Deus escutou a oração de Elias dizendo assim, Senhor, eu quero morrer. Você já falou isso alguma vez? Não fala agora não, só. Quem aqui um dia não levantou e disse assim, ouvidinha, né? Não vou nem lembrar o que você falou, porque não pode. Aí, quando Elias ficou desse jeito, igual você está, a Bíblia diz que Deus chamou. Eu não sei te explicar, eu posso conjecturar para você entender. Se você ficar procurando e falar, o pastor falou que não estava escrito, não está mesmo. Eu não estou falando que está escrito assim, mas eu acredito, viu, Antônio, que Deus saiu do trono dele, foi lá nas miríades de anjos que ele tem, e disse, você vai lá resolver esse negócio com Elias. E a Bíblia diz que ele estava escondido numa caverna. E o anjo chegou para ele e disse, você precisa se levantar e se posicionar, porque Deus é o seu Deus. Você não pode ficar assim. Aí ele diz, dentro dele, pensou, acredito, ou falou com o anjo, mas eu tenho fome. O anjo disse, seu problema é fome. A Bíblia diz que o anjo deu para ele pão, assou o pão e disse, come, deu ele água e bebe, e disse, caminha, porque você não foi feito para ficar aqui, você tem que caminhar um pouco mais. Isso te anima, sim ou não? Sabe o que Elias fez? Foi dormir de novo.
Aquele culto que ele teve com um anjo, pastor, não foi o suficiente para animar. Ele dormiu mais um pouco. E quando ele dormiu de novo, vem, acorda ele, e vem vento, e vem. Mas Deus não está aqui. A gente fica procurando Deus em tudo. Mas se o pastor não der um reteté lá, uma rajada de língua estranha. Não. Deus está falando com você o quanto Ele te ama, que você precisa tomar uma decisão de juntar o seu braço com Ele e dizer, vamos caminhar, eu vou te levar. Você vai chegar ao seu destino. Quem está entendendo? Não precisa dessa fé cheia de amuleto, de paleta de baleia, de trevo de 4 folhas. Você não precisa desses amuletos, de uma cruz, de um crucifixo, não. Você precisa acionar a sua fé dentro do seu coração e dizer, eu sei em quem eu tenho crido, Ele vai cuidar da minha casa. Quando seus filhos saem, que a gente fica preocupado, e mesmo preocupado, o Senhor, a Bíblia diz que o Senhor jamais abandonará alguém, mesmo que a mãe que amamenta o seu filho. Irmãos, eu sei o que é um amor de mãe, não sendo mãe. Ela ali, ó. Eu nunca vi alguém amar os filhos mais do que aquela mulher, não. Ama mais do que o marido. Quem mais? Ela também? E a gente fica com ciúme. Você também é assim, Alessandro? A gente fica com ciúme, pastor. Mas aí a Bíblia vai e fala que o amor dela é assim mesmo. A gente tem que entender. Aí a gente fica assim, meu Deus, meu Deus. Aí e a gente sabe que tem hora que só Ele resolve. Sabe o que eu estou tentando te ensinar? Você precisa melhorar a sua intimidade com Jesus. Você precisa melhorar a sua comunhão com o Espírito Santo. Você precisa resolver essas coisas dentro da sua cabeça. Colocar a sua fé ousada em prática. Dizer ao Senhor, Senhor, cura mesmo. Eu estava com a minha irmã enferma lá no Brasil já há mais de 60 dias. E eu li a Bíblia um dia desse, um texto, e a Bíblia fala de um espírito de enfermidade. Eu peguei o telefone e falei, Leia, você não tem lógica de você estar doente? Porque você já foi em um monte de médicos, já fizeram tudo e qualquer exame, já te deram 1 milhão de cápsulas de remédio, você não sara. Isso não pode ser doença. O que você acha? Eu tenho certeza. Porque a Bíblia fala de um espírito de enfermidade que quando te dá todos os sintomas, fica te atormentando e você não... Ela levantou essa manhã, ela é Uber lá no Brasil. Uber se tornou uma profissão aqui, é uma empresa. Né? Ela disse, eu vou levantar hoje, vou trabalhar. E ela ligou, fez um vídeo, disse, olha gente, eu estou curada. Decidi sair de dentro de casa, 60 dias dentro de casa. E a minha irmã é muito trabalhadeira, 57 anos. Ela disse, eu tenho que vencer. E ela saiu e disse, eu vou ser hoje. Aí os clientes dela, um cliente chamou no aplicativo, ela, ué, Leia, que você... Jesus me curou. Resumindo, já passou uma semana, está curada mesmo. Tem hora que a gente tem que levantar, bate os seus pés aí, pelo amor de Deus, faz um barulho aí, faz qualquer coisa. Você precisa acordar. Você tem pé, Eduardo? Então bate ele aí também, pelo amor de Deus. A gente precisa acordar para e dizer, eu confio nesse Deus, eu confio nesse Jesus, que Ele vai dar um jeito. A fé ousada, eu tenho que sair por aquela porta cheio de fé, cheio de confiança, que Deus está no controle da minha vida. Aleluia! Você precisa confiar que seus filhos não vão se perder, Jesus vai cuidar deles. Pastor, mas vai em tal lugar, em tal lugar, meu irmão. A Bíblia diz que Ele é onisciente, sabe de tudo, Ele é onipresente, está em todo lugar. Onde você for, o salmista diz, se eu pegar as asas da alva e voar para o mais alto para tentar fugir, o Senhor está lá. Se eu fizer um buraco na terra e for para o abismo, o Senhor está lá também. Ele chegou à conclusão dizendo assim, não tem onde eu fugir, o Senhor sempre estará. Amém? Põe a sua fé em prática, confesse Jesus. Meu Senhor, eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Eu quero te aceitar como Senhor, Salvador da minha vida. Isso não é pesado, isso não é caro, é de graça, salvação de graça. Aí você vai, pastor, só um testemunho, não sei se o senhor ouviu. Teve uma senhora que aceitou Jesus aqui, o dia que o pastor Gesiel pregou. Ela ficou com a gente 3 semanas, filho, aquela senhora. Ela é de Portugal e veio num culto.
Senhor falou com ela, pois vocês a receberam ali, ela aceitou Jesus. E a hora que ela estava indo embora domingo passado, ela procurou minha esposa, a gente estava ali na porta, que a gente conversou, encontrou com ela no restaurante e tal, ela disse, olha, eu estou voltando, vou embora. Não consegui ficar, minha filha vai ficar, eu vou voltar para Portugal. Ela mora lá há 24 anos, e ela estava dizendo assim, só que eu vou procurar um povo lá. Eu gostei demais de vocês, ela disse. Vocês me amaram aqui. 2 semanas, 3 semanas, parece que ela ficou. Eu estou voltando, outra pessoa. Eu vou voltar lá, vou procurar uma igreja também. Sabe o que isso significa? Que o Jesus que nós vivemos, amamos, andamos com Ele, também está salvando outras pessoas. Ele não está parado. E a gente está aqui dentro e está desfrutando dessas coisas. Faz assim no seu irmão, vai, costela naquele ossinho, sabe, que dá choque. É esse aí mesmo. E diz para ele assim, você está perdendo tempo. Aproveita Jesus aqui. Tá? A sua oração de manhã, vai sair de manhã. Assim, tem uns que gostam de acordar 4 horas da manhã, não sei que gosto que é esse, eu não gosto. Acordo com raiva. Com raiva de acordar, não com raiva de raiva. Pode ficar mais um pouquinho? Aí o soneca, santo, soneca, até tem a hora que ele fala, você vai ou não vai? Né? Mas a gente precisa, depois que levanta, aí não tem jeito. Aí, ó, vamos embora. Não é assim, Antônio? Vamos aquecer o motor e vamos embora. Nós vamos vencer. Em nome de Jesus. Confie no Senhor. Mesmo que o medo bateu na sua porta. Mesmo que a dificuldade tenha te perseguido. O Deus que nós servimos cuida de nós o tempo todo. Entrega o seu caminho ao Senhor. Confia nele e ele vai fazer. Talvez você entrou aqui pela primeira vez, não sei. Conheço todos ainda. Ou sua 10ª vez e você ainda não tomou essa decisão. Eu quero orar com você. Eu quero que você faça uma oração entregando o seu coração para Jesus. Feche os seus olhos. Diga comigo assim, Senhor Jesus, esta manhã eu ouvi a tua palavra. E eu agora, motivado pela tua palavra, eu creio que o Senhor existe. E eu te convido que o Senhor venha ser o Senhor da minha vida. Eu te aceito como Senhor, meu Salvador. Diga assim, eu rejeito todos os outros deuses para te receber como meu Salvador. Perdoa os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida. Diga assim, Espírito Santo, venha fazer morada em mim. Venha sondar o meu coração. Me auxilia todos os dias. Me orienta o que devo fazer. E me fortaleça o tempo todo. Sim, Jesus, diga assim, Jesus, eu estou declarando que o Senhor é o meu Salvador. Estou entregando a minha vida nas tuas mãos. Digam amém. Digam graças a Deus. Que Deus te abençoe com toda sorte de bênção. Em nome de Jesus. Confie no Senhor. Mesmo que as ameaças batem na sua porta, que o medo, que Jezabel endemoniada quer tirar a sua vida, você não vai desistir porque Deus está com você. E que toda sorte de bênção da parte do Senhor esteja sobre a sua vida, em nome de Jesus.